atire a primeira pedra o anfitrião ou gestor do meio de hospedagem que for, que nunca deu uma conferida, uma olhada no valor da diária cobrado pelos concorrentes. Isso acontece com mais frequência quando você está com diárias ociosas ou não sabe mais o que fazer para conseguir reservas. E o pior de tudo é que mesmo dando aquela conferida no vizinho, você não está segura se está precificando da maneira correta. A grande verdade é que você se sente perdida por não possuir um critério claro e definido na hora de definir sua diária. Acertei? Olha, eu já passei por isso, principalmente no início da minha trajetória, e tenho plenas condições de te ajudar. Na aula de hoje eu vou revelar se olhar o preço da diária cobrada nos concorrentes, mas ajudam ou atrapalham na precificação da diária da sua acomodação. E mais, como aumentar o faturamento da sua hospedagem convicto que você está cobrando o maior valor possível na sua diária, sem perder reservas por isso. Quer conferir só? Então solta a vinheta e vem comigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo você. E hoje, olha só, o tema que eu estou trazendo hoje para a aula é o famoso quem nunca. Quem já trabalha administrando alguma acomodação, seja uma acomodação por temporada, seja uma pousada, seja um hostel, seja qualquer tipo que for de hospedagem. Porque os temas que eu trago aqui nas minhas aulas são do mercado de hospedagem como um todo, tá certo? E aí, a pergunta que eu vou fazer é, você é gestor de meio de hospedagem, você é administrador de qualquer que seja o tipo de acomodação, anfitrião, quem nunca deu aquela olhadinha, aquela conferida no valor da diária do concorrente ou do vizinho? Para quê? Para ter uma base, para ter uma referência ou para precificar com base nela, né? Isso daqui acontece com muita frequência, só que hoje o tema da aula é para a gente entender de uma vez por todas, olhar o vizinho, olhar com frequência, né? Tornar isso um hábito, uma rotina. É bom, né, na hora de especificar sua diária, mais atrapalha, mais ajuda. Hoje você vai entender o que está por trás, tá? Porque tem certas coisas que ninguém nunca te disse e talvez não vai te dizer. Então eu não quero que você precise tropeçar ou de alguma forma errar, entre aspas, para que isso fique presente. Então hoje eu vou trazer para responder de vez. Olhar o concorrente, olhar a diária do vizinho, isso é bom? Isso te ajuda na sua diária ou mais joga contra você e você não sabe disso ainda? Vamos aprender isso na aula de hoje? Antes de eu apresentar o quadro, o flipchart, se você está chegando pela primeira vez aqui, se você não me conhecia antes, meu nome é Henrique, eu sou fundador do Mikasa Sukasa, que administra algumas acomodações, tá certo? E eu venho aqui toda semana, posto conteúdo novo, tem vídeos mais longos, tem recorte, o que for melhor para você, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal e quiser acompanhar meus novos conteúdos, que vão vir aí pro futuro, toda semana, como eu falei, eu posto, se inscreve, clica no sininho, que esse sininho o YouTube vai mandar a notificação para você, sempre quando eu subir um novo conteúdo, tá certo? Lembrando, os conteúdos sempre aqui gratuitos, então você não vai precisar pagar nada aqui no YouTube, correto? E se você conhece alguém que você acredita que esse conteúdo pode ajudar, envia para essa pessoa, assim você me ajuda divulgando meu trabalho e eu te ajudo com essas informações aqui, ó, de graça e informação de valor para aplicar, tá? E qual é o objetivo aqui dos meus conteúdos? É te passar conhecimento, né, aprendizado ao longo da minha experiência, da minha trajetória, para que você tenha condição de executar e aumentar seu resultado. É muito claro o que eu prometo aqui com meus conteúdos. A ideia dos meus conteúdos é que você possa executar e conseguir aumentar o faturamento, aumentar o resultado, tá? Da teoria para a prática, combinado? E se tem um tema, se tem um assunto que é um pouco mais complicado, e isso, até já gravei um vídeo explicando por quê, certamente esse tema é precificação. Ninguém nasce sabendo precificar nada, e precificação é um tema por si só complexo, não é fácil a gente precificar, são muitas variáveis, e ninguém nasceu sabendo, como eu falei. Então, precificar acaba sendo o calcanhar de Aquiles de muitos profissionais, seja de aluguel de temporada, seja de pousada ou meio de hospedagem que for. E hoje, eu estou trazendo um assunto que é muito comum, tá? Eu tenho uma turma da mentoria Mikasa Sukasa e eu ouvindo meus alunos, eu entendi que isso é mais comum do que eu imaginava, tá? E aí eu quero trazer para você, para quê? Para que você veja isso mais presente, se faz ou não faz sentido. Então vamos ao quadro? Olhar ou não olhar a diária cobrada pelo concorrente? Fica a pergunta, a gente vai responder ao longo da aula, tá? O que mais? Como precificar para faturar alto? A ideia aqui é essa, como eu te falei, meu conteúdo é para gerar resultado, é para você entender e aplicar. Executando, você vai ter resultado, tá bom? Não estou falando que é rápido, não estou falando que é receita de bolo, que é fórmula mágica e nem da noite para o dia. Mas é executável, é para ir para a prática. E sim, uma vez executado, tem o potencial de te trazer resultado. E depois você me conta, tá bom?
é o seguinte: acomodações concorrentes ajudam ou atrapalham na precificação da diária? E deixa eu dar um passo para trás, porque é importante eu fazer umas ponderações aqui. Eu já trabalho desde 2016 nesse mercado de hospedagem, recebendo hóspedes com acomodações, né? E o que acontece? Quando a gente começa, quando a gente entra, principalmente no caso do aluguel de temporada, que é uma coisa que acontece por acaso, é uma oportunidade que a gente não esperava e meio que a gente cai de paraquedas. A gente, diferente de um médico que faz medicina, de um engenheiro que faz engenharia ou de um advogado que faz direito, a gente não se prepara. Então é um mercado, é uma atividade que a gente aprende na prática. Então quando eu comecei, é claro, a gente dá uma olhada nos concorrentes, ver o que eles estão cobrando, o que eles estão fazendo, o que faz, o que não faz, porque é tudo muito novo. Então, de uma forma intuitiva, vamos dizer assim, nada mais natural do que dar uma olhada, certo? E eu lembro de ter feito isso algumas vezes, de com alguma frequência entrar, eu estou sem nenhuma reserva, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Aí abre o Airbnb, abre o Booking, dá uma olhada no que está fazendo, se o preço está compatível, se não está, e aí a gente vai daquele jeito, É uma metodologia que eu gosto de chamar de tentativa e erro. O que é metodologia tentativa e erro? A gente vai aprendendo com a prática, às vezes vê que está fazendo coisa errada, mas aí depois conserta, e aí erra 5, 6 erros para um acerto, e aí a coisa vai acontecendo, certo? Isso acontece com a maioria. Só que você tem a opção de não ir pelo método tentativa e erro. Como? Ouvindo aqui os aprendizados de quem já tem resultado. Modéstia à parte, os resultados do Me Casa Sua Casa hoje são muito diferentes de quando eu comecei. Por quê? Porque uma vez que eu errei, uma vez que eu sei que eu errei, ou uma vez que eu aprendi a fazer alguma coisa, fica muito mais fácil depois, quando pega uma acomodação nova, ou quando passa por um cenário parecido, de fazer da forma certa. Que a forma certa é o quê? É o que mais traz resultado mais rápido. Concorda comigo? E se tem uma coisa que é o calcanhar de Aquiles da maioria, certamente a precificação. Então hoje, vamos entender de uma vez por todas. Precificar, olhando o seu vizinho, olhando o seu concorrente, é bom. Pelo menos para ter uma base, vamos entender ponto a ponto. E aí é o seguinte, para entender ponto a ponto, eu primeiro comecei com o seguinte, considerações sobre acomodações concorrentes. Vamos entender algumas características, alguns fatos, antes de entrar, na minha opinião, na minha visão, tá? Na minha conclusão, na verdade. Primeiro ponto é o seguinte, quando você olha um concorrente, quando você olha uma acomodação vizinha, as chances são grandes que você não conhece o administrador. Você não conhece o objetivo daquela acomodação ou daquela pessoa que está divulgando aquele anúncio responsável por aquele acomodação, Por que eu estou falando isso? Por exemplo, no caso do aluguel de temporada, tem pessoas que divulgam uma acomodação realmente para rentabilizar, para conseguir realmente fazer daquilo um negócio. Mas tem pessoas que só deixam lá, caso pintar uma reserva, ótimo. Tem pessoas que moram na acomodação. Olha, e pensam assim, eu só vou sair daqui caso uma reserva surja, caso apareça uma reserva com valor alto, que vale a pena. Ou seja, existem vários tipos de anfitriões, de administradores, com diferentes objetivos. Então, as chances são que você não sabe quem está do outro lado. E às vezes você está olhando uma acomodação, olhando uma que você chama de concorrente, mas sem saber o objetivo da pessoa. Às vezes o objetivo da pessoa é diferente do seu. E aí o valor da diária tá aquele por conta do objetivo dessa pessoa. Então o primeiro ponto é o seguinte, você muito provavelmente desconhece o que está por trás. A pessoa, os objetivos, o que ela quer com aquele anúncio. E aí já começa a virar o quê? Um terreno, vamos dizer assim, uma área cinzenta. Mas você realmente não sabe o que está por trás. E aí, se for nesse caso, por exemplo, um proprietário que mora na acomodação e bota a diária lá em cima, e ele só vai sair se for por um bom motivo. E aí? Você vai poder se balizar, usar como referência uma pessoa com um objetivo desse? Improvável, E eu só dei um exemplo de objetivo, mas certamente existem outros. Sei lá, a pessoa só quer alugar um período que essa pessoa vai viajar, ou enfim, você não sabe o que está por trás e quem está por trás e o objetivo de quem está por trás ali. Então o primeiro ponto é esse, você desconhece, é uma incógnita, tá? Você olha, levando em consideração, acreditando em certas coisas, que muitas das vezes, e eu acho que é provável, não são verdade, tá? Segundo ponto é o seguinte, o calendário pode te iludir. Sabe por que pode te iludir? Porque quando você entrar na acomodação do seu vizinho, do seu concorrente, você olha o preço e eu sei que na maior parte dos casos você também aproveita para dar uma olhada no calendário. Para quê? Para saber se ele está com reserva ou não, se está ocupado ou não. Eu sei como funciona, eu já passei por isso, como eu falei. Só que é o seguinte, você não sabe se o bloqueio ali, as diárias bloqueadas,
as diárias que não estão disponíveis para reservas realmente foram reservadas ou se o administrador, o anfitrião, bloqueou por algum outro motivo. E às vezes você está acreditando que aquilo está reservado, está bloqueado porque foi reservado e pode não ser. Ou você está acreditando que ele bloqueou por um motivo e na verdade pode ter sido reserva sim. Mas o fato é o seguinte, que não dá para cravar que diárias bloqueadas, não reserváveis, não disponíveis para reserva, são sinônimos de diárias que foram reservadas. É diferente. Então, você pode começar a entrar em modo desespero. Não, porque tem uma acomodação muito parecida com a minha, que já está com o calendário todo bloqueado, a acomodação é num nível menor, o preço é maior, eu não sei como a minha não tem reservas, porque o calendário do meu concorrente do vizinho já está todo cheio, e às vezes pode não ser verdade. Pode estar bloqueado por algum outro motivo que você não vai saber. Tá? Então tem que ter um pouco de cuidado, porque esse tipo de coisa, a precificação do vizinho, o calendário do vizinho, do concorrente, eu sei que mexe com o seu psicológico, tá? Eu já passei por isso e de certa forma dá uma abalada, você fica com aquilo na cabeça, mas a grande verdade é que você não sabe o que está por trás ali, tá? E tem uma outra coisa aqui, ó. O momento da acomodação do seu concorrente ou vizinho pode ser distinto do seu, tá? Talvez eu não tenha escolhido as melhores palavras, mas o que eu quis dizer é o seguinte: tem um conceito que chama ciclo inicial do anúncio, ciclo de maturidade do anúncio. Se você está começando e o seu concorrente, ou o que você chama de concorrente, não está começando, não está no mesmo momento que você está em condições desiguais. Por mais que pareça que a acomodação é toda igual, que a política é mesmo, que a precificação está parecida, mas às vezes o momento é diferente. O que é momento diferente? O seu vizinho, o seu concorrente já está trabalhando há mais tempo, a plataforma o algoritmo já sabe que ele oferece boas experiências para os hóspedes, então posiciona ele melhor. Mesmo que você acredite, que você tenha todos os motivos para acreditar que a sua acomodação é melhor que a dele, no sentido de uma acomodação mais preparada, mais equipada, mais mobiliada, mais atrativa e o preço menor. Mas não é só isso que determina. Tem algumas coisas por trás, o algoritmo, a plataforma, o posicionamento, o ranqueamento. Então, você pode estar se comparando com uma acomodação, com uma hospedagem que você acredita que está em situações iguais, similares, mas as chances são que não estão, porque tem algumas coisas invisíveis ali, como, por exemplo, para mim, na minha opinião, o melhor exemplo, o algoritmo da plataforma. Uma das coisas que mais define, né, se uma acomodação é muito reservada ou não, é o quão bem ela está posicionada dentro das principais plataformas, como a Booking ou Airbnb, por exemplo. Então, esse é um trabalho do algoritmo. Normalmente dá para saber como, dá para ter uma ideia, na verdade. Quantidade de avaliações, a nota da avaliação. Quando você faz uma pesquisa, você já aparece logo na primeira página. Então, você tem que ter um pouco de cuidado, porque tem algumas coisas que são invisíveis aos olhos na hora de você se comparar a um vizinho ou um concorrente, tá? Não dá para só levar em consideração a acomodação dele é 2 quartos, a minha é 3 quartos e o meu valor está mais baixo. Não é só isso, tá? E aí você pode estar se iludindo, achando que os seus critérios são os únicos, né, na hora de comparar, e na verdade não é. Tem coisa que está por trás que não é visível aos olhos, tá? O que mais a gente tem? Olha só, tem um ponto aqui que é curioso, mas muitas pessoas, e também é comum, eu mesmo sou um exemplo disso, tentam fazer, que é o seguinte: vamos supor que você esteja começando agora, tá anunciando uma acomodação, criou o anúncio e ainda está aprendendo como precificar. A primeira coisa que a gente faz, de fato, é olhar o concorrente, olhar o vizinho para ter uma ideia. Só que a gente tem alguma coisa no nosso cérebro que tenta fazer uma coisa que eu chamo de engenharia reversa. E talvez isso seja claro para algumas pessoas e outras não. Pelo sim, pelo não, vou explicar. É o seguinte, é você enxergando o final, enxergando o resultado, tentando desvendar o que está por trás. Então é o seguinte, você vai e faz uma pesquisa para acomodação que você chama de concorrente e dá uma olhada na diária. Aí você faz uma outra pesquisa, sei lá, final de semana, aí você faz dia de semana, aí você faz do mês atual, você faz daqui a 3 meses, aí você faz uma mais longa, você faz uma mais curta. Você tenta meio que desvendar, olhando ali por trás, só olhando o valor, o que ele está fazendo. Se ele cobra a mais por tantos hóspedes, se final de semana é mais caro, você tenta fazer a engenharia reversa, tá? Descobrir o que ele está fazendo olhando só a superfície. E isso, em 99% dos casos, você não vai conseguir, tá? E eu vou te dar um exemplo aqui, que talvez não seja o melhor exemplo, mas por motivo didático eu acho que ajuda. Imagina você vai para um shopping, aí você entra numa loja de marca que deu muito certo. Imagina você olhando só
A loja, os vendedores, a disposição das roupas, as roupas, os produtos, você fala, já entendi como faz, vou abrir um negócio. Aí você vai lá e abre, você acha que tem condição de abrir uma concorrência, uma outra loja de roupa que possa disputar com aquela. Por quê? Porque você viu só o que está na superfície, você viu o vendedor, você viu a loja, a decoração, os produtos. Você tenta fazer engenharia reversa, como? Tendo contato com o resultado, contato com a superfície, com o que os seus olhos veem, e você acredita que é possível desvendar o que está por trás. E eu te garanto que 99,9% dos casos isso é muito difícil acontecer. Porque tem muitas coisas que estão sendo trabalhadas nos bastidores, você só está vendo a pontinha do iceberg. E na precificação é a mesma coisa. Só para você ter ideia, a estratégia de precificação completa é composta de 4 pilares que eu canso de produzir conteúdo aqui no meu canal. Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas, eventos e plano de tarifa. E para piorar, entre aspas, para deixar um pouco mais complexo, não é possível criar esses 4 pilares direto nas plataformas. A gente precisa de um software que é chamado de Channel Manager ou gerenciador de canais para conseguir aplicar da forma mais completa. Ou seja, eu estou te falando isso porque para você entender que a precificação é muito amarrada, tem várias variáveis por trás. Sem contar que dependendo do período, da distância ali, você ainda tem algumas estratégias até de aplicar descontos, de deixar condições mais atrativas para estimular a reserva. Então fica muito difícil de você desvendar o que está por trás fazendo a engenharia reversa, desvendar a forma certa de precificar, fazendo alguns testes e achando que está entendendo o que aquela acomodação ou o administrador está fazendo ali na precificação. As chances são que você não vai conseguir olhar a ponta do iceberg e ver o que está por trás ali, tá? E eu vejo que a maioria tenta fazer isso e acredita que está fazendo um bom trabalho, mas os resultados não mentem. Você está tendo os resultados, você está cobrando a diária que você acredita que pode cobrar, você está faturando o seu máximo? Essas são as perguntas que você tem que se fazer. Por fim, é o seguinte, se você ficou se baseando nos concorrentes, se você ficou olhando, se isso vira uma rotina, um processo, uma coisa que você estabeleceu, sabe? Você definiu, para eu precificar, eu sempre dou uma olhadinha só para ter. Pensa comigo, você nunca vai ter autonomia. Por quê? Porque você vai sempre depender. Você está delegando, pensa comigo, uma parte extremamente estratégica do seu negócio, que é precificar, você vai colocar na mão de terceiros. E mais uma vez, você não conhece esse terceiro. Às vezes é uma pessoa que tem menos experiência, provavelmente tem menos que você. Provavelmente não, mas pode ser que tenha. Então, às vezes, você está, entre aspas, copiando ou se baseando na precificação de alguém que tem menos experiência que você. E aí, uma pessoa olhando da outra que tem menos experiência ainda. Sabe quando você está na escola e você está na prova, está com dificuldade? Vou colar. E você vai colar de alguém que sabe menos que você. Qual é a chance disso dar certo? Baixíssima. Você não conhece quem está ali. Então, as chances são que a pessoa que está ali também não sabe precificar, que a maioria desse mercado não sabe. Então, é um que não sabe se baseando por outro que não sabe. A chance de dar certo isso é muito baixa. E não é 1, 2 ou 3 motivos não. Olha isso. E por que você não tem autonomia? Porque você também não tem critério. Você não sabe como precificar, e aí o que você faz? Você delega, você olha para o lado, você prefere acreditar que o seu vizinho sabe, você, sei lá, por algum motivo você induz que o seu vizinho deve saber mais que você e você olha, tá certo? Então olha só, olha quantos motivos eu já estou te dando para já te responder a pergunta, olhar ou não olhar diária? Eis a questão. Eu acho que agora ficou fácil, né? E aí é o seguinte, olha isso daqui, ó. Qual que é a conclusão? Precificar com base no vizinho ou concorrente é ou não é recomendável? Não. Pessoal, te dei mais de 3, 5, 6, 7 motivos, já perdi até a conta. Você está delegando uma parte extremamente estratégica que faz a diferença para uma pessoa que você não conhece, com um objetivo que pode ser diferente do seu, no momento distinto da sua acomodação. Você está transferindo uma responsabilidade para alguém que de repente sabe menos, entende menos que você. Olha que loucura. Quando a gente coloca no papel, quando a gente racionaliza isso, olha como deixa de fazer sentido. E olha, deixa eu só fazer uma autodefesa, que é o seguinte, eu não quero ficar parecendo radical, que não pode olhar. Eu, quando comecei, também olhava só para ter um ponto de partida. Se você olhar só para não partir do zero, beleza. O que começa a ficar perigoso é quando isso se torna uma rotina. Quando você, não sei mais o que fazer, tô com muita diária ociosa, nem consulta mais eu recebo. Deixa eu olhar o vizinho. Não é isso. Olhar o vizinho, quando você ainda conta com isso, quando olhar para o vizinho é uma coisa que você
meio que uma alternativa que você ainda guarda, isso é um mau sinal. Porque, mais uma vez, você está delegando uma parte estratégica para o teu concorrente, tá? Henrique, beleza. Se olhar o concorrente não é uma opção, o que é? E aí eu vou falar para você, ó, você tem duas opções, tá? Na verdade, você não tem duas opções, são duas características que a gente tem que se basear para precificar corretamente. Que essas são determinantes. Isso sim muda o jogo e a partir daí você começa a ter um critério definido, né? Você aprende como fazer, tá? E a primeira começa com H, só que a primeira nem todo mundo tem, que é o seguinte, histórico. Como assim, Henrique, histórico? Olha só, se você recebe reserva, se você já trabalha com hospedagem há algum tempo, meses ou anos, você tem uma base, você tem já reservas concretizadas. Então, qual que é a sacada aqui? Você olhar para o seu passado, ter uma inteligência, ter dados, para quê? Precificar o presente e futuro. Porque você já tem um valor, você já tem um ponto de partida. E você pode e deve usar as reservas que você já recebeu a seu favor, tá? Então, o histórico é uma excelente referência, um excelente ponto para a gente se basear na hora de precificar. Porque aquilo aconteceu, aquilo é um fato, você parte dali. E sempre pensando em crescimento, quanto mais o tempo passa, quanto melhor o seu trabalho, quanto mais avaliações você recebe, melhor posicionado você fica nas plataformas, chances são que você pode aumentar o valor cobrado na diária. Mas o seu histórico é excelente porque você já sabe que ali, ó, é um ponto de partida, é uma referência que realmente aconteceu. Por quê? Porque a melhor comparação que você pode e deve fazer é com você mesmo. Então, via de regra, comparar o mesmo período, no caso, o mesmo mês, de um ano com o ano seguinte. Ou com anos diferentes, mas sempre o mesmo mês, porque são condições justas de comparação, tá? Então, o histórico é excelente na hora de especificar, porque você já sabe quanto cobrou naquele período, no ano passado, no ano retrasado, e você tem um excelente ponto de partida, tá? E aí fica mais fácil, porque você trabalha comparando com você provavelmente está numa posição melhor do que estava antes, por conta dos pontos que eu já falei, e aí você tem fatos reais e uma comparação justa que é com a sua própria acomodação, diferente de comparações de vizinhos ou concorrentes, pelos motivos que a gente já explicou. E, junto com o histórico, o fator que mais determinante para você basear a sua precificação, meus amigos, principalmente no ramo da hospedagem e da maioria dos negócios, é nada mais, nada menos do que o que é? A demanda. O que é demanda? Demanda é a procura por acomodações, por hospedagem, por estadias. A gente tem que basear a nossa precificação com base na demanda. E eu vou usar um exemplo bem básico, bem fácil, para você enxergar isso, para depois eu aumentar o grau de complexidade aqui, a parte mais técnica, que é o seguinte. Quando você está criando o seu anúncio, na hora você já sabe o quê? Ó, no ano novo, no carnaval, eu vou comprar um valor maior. Por quê? Porque a demanda é muito maior. Então você pode cobrar um valor maior, certo? Certo. Só que vai além do ano novo do Natal, do ano novo do carnaval e também dos feriados. Tá? Tem períodos que tem procura maior que os outros. Tem dias da semana com mais procura, com mais reservas do que outros. Isso tudo tem e deve ser levado em consideração. Por isso, os 4 pilares da precificação. Porque esses 4 pilares, eles são interligados, eles conseguem abranger todos esses períodos com mais ou menos procura, tá certo? Então, a demanda é quem determina. Só que a demanda não é tão simples quanto parece. Eu dei os exemplos mais básicos, por exemplo, do carnaval e do ano novo. Só que a demanda tem um fator que dá uma leve complicada, que é o seguinte. Existe um pico de procura para uma acomodação com uma certa distância da data do check-in. Por exemplo, você concorda comigo que as procuras para a sua acomodação daqui a 12 meses não estão tão grandes quanto vão estar faltando, sei lá, 2 meses? Vamos supor que a gente esteja no mês de junho. A gente está em junho, tá? Junho do ano que vem, você concorda comigo que a quantidade de pessoas procurando para junho do ano que vem não é muito grande se comparado com a quantidade de pessoas procurando junho do ano que vem em maio, em abril? Por quê? Porque tem uma métrica ali que é chave para avaliar a tomada de decisão com base na demanda. Então, esse fator que é o que pouquíssimos anfitriões, pouquíssimos administradores de acomodações enxergam, consideram. Porque muito se fala em taxa de ocupação, muito se fala em faturamento, muito se fala em quantidade de reservas, mas pouco se fala em quê? Na janela de reservas. Opa, já estou antecipando aqui, ó. Na janela de reservas. O que é janela de reserva? Janela de reserva é a distância
da data de check-in para o momento que a reserva é efetuada. E aí, o que a gente tem que procurar trabalhar? O que a gente tem que descobrir? Qual é a janela de reserva ótima? Qual o valor da janela de reserva para a região da sua acomodação? Por quê? Porque a janela de reservas é quando tem o pico de procuras por uma hospedagem. Só que esse pico de procuras acontece com uma determinada distância, sei lá, 10 dias, 15 dias, e essa distância é o período que a gente pode cobrar o maior valor da diária. Olha que inteligente, duvido que alguém já tenha te falado isso. E o que está por trás? Você pode cobrar um valor alto, né, teoricamente alto, com essa distância. Se passou o pico de procura, você tem que começar a baixar o valor da sua diária. Por quê? Porque já passou o pico de pessoas procurando ali. E aí, se já passou, você tem que começar a ajustar a sua diária para fazer essa compatibilidade com a demanda. Olha que interessante. Então, esse é o último flip chart para a gente fechar, né? Porque a gente começou falando de concorrentes e agora eu estou dando um grande finale, a cereja de bolo, para você entender como que é possível. E hoje, no caso é assim, eu nem olho, eu nem sei quem são os concorrentes. Por quê? Porque eu precifico com base na demanda. E aí a demanda é quem determina, não é o concorrente, não é o preço que o meu concorrente cobra. Quem determina o preço que eu posso cobrar é a demanda. Se tem muita gente procurando, que se dane os concorrentes. Eu tenho que ficar atento com a demanda, tá certo? Então, a janela de reservas é a métrica que dá o tom. Por quê? É o pico de procura. Procura por uma hospedagem. E eu vou fazer de novo o exercício. Ó, a gente está em junho, beleza? Você concorda comigo que a gente está em junho. Pensa na estadia para outubro de uma acomodação. Você concorda comigo que em outubro, provavelmente em agosto ou setembro, vai ter mais pessoas procurando uma estadia para outubro do que em junho? Concorda comigo? Por quê? Porque a janela de reservas, ela não é tão longa assim. Por isso, o que acontece? Reservas com muitas antecedências, normalmente a diária foi baixa, cobrada baixa. Então, o que é muito comum acontecer, principalmente em grupos de WhatsApp, anfitriões comemorando que tiveram reservas para o ano novo, faltando 6 meses, 7 meses. Eu, quando eu vejo isso, quando eu ouço isso, a primeira coisa que eu penso está deixando dinheiro na mesa, poderia ter cobrado mais. Mas essa pessoa não entende, não sabe o conceito de janela de reserva. Se uma reserva é realizada com muita antecedência, as chances são que não cobrou o valor da diária que poderia cobrar ali, tá certo? E aí, se você chegou até aqui e você já está entendendo, se você entender isso, você já está na frente de 90%, 95%, sei lá quantos por cento, tá? Mas eu tenho certeza que a maioria não sabe disso. E olha que eu já conversei com alguns que se intitulam profissionais, né, gestores de acomodações profissionais, mas não enxergam essa métrica, tá certo? Então, isso daqui é um bom exemplo que eu te dou, né, que a janela de reserva, ela mostra. O que? Reservas com muita antecedência, normalmente você está perdendo dinheiro, você não poderia cobrar o que você está cobrando, beleza? E vamos lá. Só que ao mesmo tempo é o seguinte, reservas em cima da hora, a diária também provavelmente é baixa. Por quê? Se você deixou chegar muito em cima, a não ser que sua janela de reserva seja uma janela mais curta, o que aconteceu, por exemplo, no período da crise, da pandemia, do coronavírus, que a janela ficou menor, se não for um cenário desse, via de regra, se a reserva chegou em cima da hora, também é um sinal que você não cobrou quanto poderia. Por quê? Porque você deixou passar o pico de janela de reservas, o período, a distância ótima que tem mais pessoas procurando por sua acomodação. E aí, se naquele período você não conseguiu uma reserva, você deixou para conseguir uma reserva fora desse período, você teve que baixar e você não cobrou o preço que você poderia. E olha, deixa eu te falar mais uma vez, isso que eu estou te trazendo é uma parte muito técnica. Se você não está entendendo, tudo bem. Eu demorei anos e anos para chegar nessa conclusão. Tá pelo menos fazendo sentido para você essa aula, essa explicação? Deixa aqui nos comentários, é importante para mim, tá? Então é isso, pessoal. Ó, e para fechar, o que mais a gente tem? Ó? Ajustar a precificação de acordo com a demanda, né? Só que a demanda é muito genérica, é muito abstrato. A janela de reserva que diz... Na Booking, por exemplo, fala, ó, por exemplo, a sua janela de reservas são 10 dias. Ou seja, com 10 dias de antecedência para uma data, eu já tenho que estar atento no seguinte, para os próximos 10 dias, bota uma gordurinha para os próximos 15 dias, tem alguma diária ociosa? Se tiver uma diária ociosa, é sinal que você tem que agir, é sinal que você tem que fazer alguma coisa. Mexer em algum dos pilares da estratégia de precificação, mudar a foto de capa, mudar o título, fazer alguma ação, alguma promoção, alguma ação de incentivo dentro de alguma plataforma, Booking, ou alguma coisa do Airbnb, alguma coisa do gênero. Por quê? Se já passou o período da janela de reserva e você não está com a reserva ali, é um sinal que alguma coisa passou.
tá? Porque teve muita gente procurando no pico e não reservaram sua acomodação. Então você tem que agir. E é aqui que está a diferença dos administradores e anfitriões com muito resultado, tá? Quando eles entendem, enxergam e trabalham com base nisso, certo? Olha, esse conteúdo aqui, ó, super novidade, inédito, e espero que você tenha pelo menos entendido o que está por trás. Se ficou muito pesado, muito técnico, fica tranquila, que eu sei que isso não é trivial, isso não é óbvio, mas é isso que acontece, tá? Porque o que está por trás aqui é a demanda. Nesse caso, faltando 10 dias para uma data, é o período que mais pessoas estão procurando uma acomodação. Se tem mais pessoas procurando, pela lei da oferta e da demanda, você pode aumentar o seu preço. Agora, a partir do momento que passa o pico de pessoas procurando, você tem que começar a ajustar seu preço para quê? Para fazer a compatibilidade e ficar atrativo para alguém reservar ali, tá beleza? É isso, pessoal. Desculpa mais uma vez se ficou muito técnico, se isso mais confundido que te ajudou. Coloca, por favor, nos comentários, seu feedback é muito importante, até para eu gravar ou não futuros vídeos. Fechou? Então, ó, obrigado por ter ficado até o final da aula. Se você está assistindo até aqui, você é comprometido, você é comprometida, parabéns. E eu te vejo na próxima, valeu? Fui!